vamos lá. Porque canal do Utopia, o meu problema com Yu-Gi-Oh! Interessante, cara. Interessante. Vamos ver que o Utopia vai falar sobre. Estou realmente bem curioso. Disclaimer. Tudo nesse vídeo são opiniões pessoais e não a verdade absoluta. É a opinião de um jogador de Yu-Gi-Oh!, a opinião de um fã da franquia e a opinião de alguém que nos últimos 2 anos tem voltado a conhecer o jogo, o jogo e tudo que mudou também. Esse vídeo acima de tudo entretenimento. Entretenimento? Tá errado ali não. E claro, alguém falando sobre algo que gosta. Seja respeitoso nos comentários para com quem estiver falando. Agradeço o bom vídeo. Vamos lá. Yu-Gi-Oh! É definitivamente a franquia quando você pensa em um jogo de cartas. No início dos anos querendo ou 2000, não, é verdade. que jogo foi acusado pela televisão brasileira de ser uma obra do diabo? Cara, eu fico pensando que a carta, a polimerização, que é basicamente o as do deck de Dark Lord, fosse lançada hoje em dia, velho. Imagina o Lucifer Morningstar The Dark Lord lançasse, cara, com esse nome. Ia ser, nossa, que incrível. Tanto que já vem censurado, a carta no BR é só Estrela da Manhã, não tem a parte do Lucifer do nome. Sim, Yu-Gi-Oh! Que franquia entrou pro livro dos recordes como jogo de cartas mais vendidos do mundo lá em 2019? Na moral, qual é o melhor jogo de Yu-Gi-Oh! Pra vocês? Eu gosto muito do Tech Force Evolution. Por mais que ele é meio cheatável, né? Já que você consegue ter todas as cartas de graça usando um bug que tinha na máquina de alugar cartas. E só tem naquele jogo. Então acaba sendo meu favorito por causa disso. Ai, ai. A saga Tech Force no geral é muito boa mesmo, né? Yu-Gi-Oh! Também. Mas tipo, se for pra escolher o meu favorito, seria o Evolution por causa desse quesito, cara. A franquia teve um impacto cultural tão grande a ponto de popularizar a ideia de TCG pelo mundo inteiro? Sim, você já sabe a resposta. Se hoje em dia existem dezenas de trading card games por aí, e se existe uma gama inteira de... Se hoje em dia existem dezenas de trading card games por aí, e se existe uma gama inteira de comunidades e campeonatos desses jogos, você pode ter certeza de que nada disso teria sido igual se não fosse o Yu-Gi-Oh! Mas bem, você pode ter reparado que tudo que eu falei até agora se remete exclusivamente ao passado. Isso porque se a gente fosse categorizar de uma forma lúdica a situação de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, ela provavelmente seria esse meme do Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja. Porque por mais que Yu-Gi-Oh! Tenha realmente pavimentado uma estrada inteira e criado um ecossistema incrível para todo um gênero de jogos, a verdade é que, diferente dos seus, entre aspas, aprendizes, ele não envelheceu muito bem. E hoje em dia, se você não é um jogador experiente... Cara, eu vi ali um TCG de Bleach quando ele tava falando, só que eu não consegui achar nada sobre, velho. Caralho, quanta coisa. Calma, deixa eu ler o que você falou. O 3 pelo menos, meu carinho é o GX, especial porque tem todos. Embora não dá pra andar mais pelo mapa. Eu gosto tanto do Tag Force que zerava todos os personagens só pra ver as histórias. E mais, tecnicamente Splinter é Magic, mas tudo bem, ok. ou, sei lá, ficar ativamente buscando sobre o anime na internet, você provavelmente não faz ideia dos tipos de cartas novas que eles criaram, não faz ideia dos novos animes que saíram e... Em si, a maioria dos TCGs são muito inspirados em Magic, já que é o TCG original, né, vamos dizer. E Yu-Gi-Oh! Ele é muito contra isso, completamente diferente pelo fato de ser baseado em um mangá, né? É um jogo de cartas de um mangá que ganhou um jogo de cartas real. Principalmente... Acho que já joguei, mas não lembro se comecei a emular Yu-Gi-Oh! Na época do ensino médio. E olha que eu tava viciado ao ponto de jogar em sala de aula e meu professor me fazia na frente da sala e pedir desculpas. Pariu, A velho. gente não faz ideia do que raios está acontecendo agora na tela. Sim, o jogo acabou em apenas um turno. E Normal. sim, dá pra fazer tudo isso hoje em dia. Você não É entendeu agonizante, nada, né? velho. Relaxa. Bem-vindo a Yu-Gi-Oh! É agonizante ver essas Acho que pra partidas. falar sobre a situação atual do Yu-Gi-Oh! Eu preciso primeiro falar um pouco da minha relação com esse jogo. Pode não Ok. parecer, até porque eu não falo muito sobre isso publicamente,
mas eu sempre fui um grande fã de jogos de cartas. Legal. Sejam aqueles jogos online como Legends of Runeterra e, claro, Hearthstone, assim Uhum. como jogos físicos, como por exemplo o próprio Pokémon TCG, onde eu tô... Esse jogo me faz desistir dele na minha primeira partida. Foda. Os físicos, como por exemplo o próprio Pokémon TCG, onde eu tô lentamente tentando construir minha coleção. Mas a Caralho. verdade é que Yu-Gi-Oh! Sempre foi o meu xodó. É só você abrir o meu armário que você já consegue perceber isso. Eu realmente gosto dessa franquia. Eu gosto do Yugi e do Faraó como protagonistas de monstros de duelo. Eu gosto das mensagens que os animes, principalmente os 3 primeiros, traziam, seja a luta interna do Faraó para se lembrar quem ele sempre foi, ou até mesmo as críticas ao sistema e às desigualdades sociais que acontecem em 5Ds, fazendo com que os duelos dentro do anime sejam muito mais uma questão de sobrevivência do que realmente apenas um jogo. E assim, falando em jogo, eu também sempre fui apaixonado em jogos. Cara, foi ridículo. O jogo lançou e já tinha gente ganhando no primeiro turno. Normal, os caras já sabiam as cartas fortes e só fizeram de tudo, gastaram dinheiro pra conseguir elas rápido. Jogar o Yu-Gi-Oh! Claro, eu não posso dizer que eu era bom, até porque eu sempre tive um hiperfoco gigantesco em dragões cibernéticos. E pra quem sabe mais sobre o meta do jogo, sabe Não também é. que esse tipo de deck nunca foi lá as melhores coisas do mundo. Mas era Foda. divertido. E pra mim, naquela época de 2015 a 2018, isso era E o amadurecimento e essa maturidade do meu mano Jade. Eu vou pegar esse cara. Calma, Hyper. Respira. Respira, se controla. tudo que me importava. Mas mesmo assim, algo me afastou do jogo. Lentamente eu fui deixando Tem que lembrar, ele falou os 3 primeiros. GX tá no meio disso. Calma, Hyper. Yu-Gi-Oh! De lado. E até mesmo hoje em dia, quando eu vou em algum card shop e falo que eu quero voltar a jogar o jogo, as pessoas parecem que me olham estranho. E foi justamente por causa dessa reação das pessoas que eu decidi ir a fundo pra tentar entender. Sabe? Tipo, tentar entender o que raios aconteceu com Yu-Gi-Oh! Não só tinha um sistema de liberar outros pacotes abrindo um pra abrir outra caixa por 24 horas. Olha que ridículo. Não, isso eu não achei ridículo, não. Porque, por exemplo, eu demoraria 300 anos a mais pra montar. Qualquer pessoa demoraria 300 anos a mais pra rodar um deck se tivesse que ficar abrindo pacote por pacote, por pacote, por pacote. Ia ser muito pior. Porque pacotes de decks de arquetipos específicos existem. Então fica muito mais fácil você ir lá, tentar pegar uma carta daquele deck que você gosta, ou ir lá, libera uma versão rara, super rara ou ultra rara daquele deck, usando os pontos, e depois fica roletando só aquilo lá pra montar o deck. É muito menor nesse sistema, cara. Se fosse pra pegar de uma box random, louco, ninguém montaria nenhum deck. Essa é a verdade. Ninguém montaria nenhum deck. Seria impossível você montar um deck virtualmente possível, né? Possível em si não seria. Mas Porque antes demora de demais. continuar falando sobre Yu-Gi-Oh!, eu preciso dar uma palavrinha do melhor serviço de VPN que eu já usei. Vamos lá. Vamos lá no vídeo original para pegar o AD, que é melhor. Quando eu tento Vamos pensar ver o que onde que realmente Yu-Gi-Oh! Errou, aconteceu. eu sempre gosto de dividir em 2 partes. A primeira sendo a parte do anime, e de todas as decisões que a Konami tomou sobre ele, e a segunda sendo a parte do TCG. Ou seja, o E a parte que eles não fizeram ritual ser vindo deck extra, que nem a fusão. jogo de cartinhas de verdade. Tá, então vamos começar pelo anime. Existe um consenso na comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente entre os jogadores mais antigos, de que as novas temporadas do anime são objetivamente piores do que as clássicas. O primeiro ponto discutido é quase sempre sobre o roteiro. As novas temporadas de Yu-Gi-Oh! Têm, entre aspas, histórias piores. As notas gerais em vários sites de análise meio que corroboram um pouco com essa afirmação. As temporadas novas tendem a ter notas menores do que as antigas. E, sendo bem sincero, eu acho que esse problema nunca foi realmente recente. A história nunca foi um ponto muito forte. Quando você lembra de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, você não lembra da crise de identidade do faraó e a busca dele pelas suas origens. Você lembra do exódio. Você não jogou muito Master Duel, né, Do Hyper? Mago Negro e de alguma batalha que te marcou bastante. E é nesse ponto que as coisas importam pra mim. As batalhas. E assim, se você já viu Yu-Gi-Oh!, tu sabe que as batalhas daquele anime sempre foram O escalamento de poder em Yu-Gi-Oh! Simplesmente deixou de existir, né, cara?
meio controversas. É só você ver a taxa de vitória de qualquer protagonista dessa franquia e você vai reparar que eles quase nunca perderam nenhuma batalha. Era sempre um coração das cartas aqui, ou, sei lá, uma tempestade de dados ali. A carta certa sempre vinha no momento certo. E isso pra mim trazia um problema muito grande de identificação, sabe? O protagonista deveria ser a pessoa que você mais se inspira dentro de uma obra. Porém, alguém que nunca perde, que é um dos melhores, se não o melhor duelista daquele universo, e que sempre vence por causa de plot, é só frustrante. Aí vai de pessoa pra pessoa, cara. Eu mesmo, quando eu pego pra assistir Yu-Gi-Oh!, eu gosto de ver qual vai ser a situação mirabolante que aquilo vai terminar. É que nem, vamos dar exemplo de outra obra, Bleach, o Mayuri. Quando você vai ver uma luta do Mayuri, você tá esperando pra ver qual coisa mirabolante ele vai falar que ele tem pra aquele problema que foi colocado na frente dele, sabe? Esse tipo de coisa, quando eu vou ver Yu-Gi-Oh!, é nisso que eu espero. Eu espero o protagonista, do nada, ele vai ter uma estratégia brilhante que vai fazer ele ganhar. E é um bagulho que vai vir ali, tipo, caralho, velho, maneiro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, acho bem legal. E funciona bem pro plot de Yu-Gi-Oh! Funcionava 20 anos atrás. Mas hoje em dia, já deu, né? Esse tipo de roteiro preguiçoso que, na maior parte das vezes, só concedia uma vitória. Eu adoro os heróis, tanto elementais, destino, mascarados ou espaciais. É, Gustavo, você pode dar a mão junto com o Hyper e andarem juntos pelo vale desses coisinhas aí. Vitória milagrosa ficou cada vez pior com as novas temporadas. Em Arquivi, por exemplo, que eu citei ali atrás, a primeira batalha de todas é do protagonista contra o melhor duelista daquela região, e como se espera de uma criança duelando contra o melhor de todos, ele começa perdendo. Até metade da batalha fica claro que ele não tem nível para bater de frente com aquele cara. E, sendo bem sincero, tudo bem que seja assim. Porém, a solução milagrosa que o roteiro encontrou para forçar a vitória dele foi fazer um discurso sobre o seu pai e assim magicamente transformar todas as suas cartas em outras completamente novas e que ninguém fazia ideia que existia até aquele momento. Tá, isso é forçação de barra pra caralho, velho. Puta que. Não, calma lá também. Que aí já. Porra! Que isso, velho? Pô, ainda bem que eu não. Cara, eu fico muito feliz por não ter visto nenhum anime depois de 5Ds, velho. Caralho, velho. Coisinhas, respeita meus heróis. Puta que pariu. Agora são dois. Já não bastava um, agora são dois. Puta que pariu. É sério, a carta simplesmente se transmuta no meio da batalha. E assim, mesmo se no futuro for explicado por que o protagonista ter esse surto de poder do completo nada, ainda soa forçado pra um primeiro episódio. É. Soa preguiçoso. Porra, o fato do Jaden ganhar o primeiro duelo dele é mostrado porque ele usa muito bem o herói dele. O herói que ele mais gosta, o herói preferido dele, que é o Chamalado. E isso é legal, porque mostra ali que, tipo, ele tinha algo pra fazer. Não veio da bunda, não, ele tinha ali, ele já sabia, ele conhecia o deck dele e ele estava preparado para usar porque ele conhecia o deck dele. O Yugi é a mesma coisa. Ah, mas a questão do coração das cartas. Sim, mas em uma boa parte do duelo ele tinha completa vantagem. O problema é que o Kaiba do nada colocou no campo três dragão branco e não tinha muito o que fazer naquele quesito. E esse que é a questão, tipo, porra, o maluco literalmente tirar poder da bunda é muito merda, velho. Eu não falo mal dos seus, então não fale mal dos meus. Olha, na verdade, tecnicamente, nas regras do TCG o Jaden tinha perdido. É, mas as regras do TCG não funcionam muito bem no anime, né? Nunca foram muito coesas. Seguidas à risca. E é desse tipo de roteiro, entre aspas, preguiçoso que eu tô falando. Na época do Duel Monsters, ver o Faraó destruindo uma carta mágica usando um monstro O Kuribo era salvou muito. engraçado. Mas a gente relevava porque as regras do jogo original estavam sendo criadas ainda. O próprio mangá era bem diferente do anime. Tanto que a própria coisa era mais um RPG do que um jogo de cartas em si, né? Não era o TCG que a gente joga hoje em dia. No anime mesmo, o TCG que a gente joga hoje, entre muitas aspas, só foi aparecendo na Batalha da Cidade. No mangá em si, no anime, nem tanto, porque ficou esse bagulho meio confuso. O sistema de lutas da Ilha de Duelos é completamente diferente. É outro. Vai muito longe do que a gente joga hoje.
nesse quesito. Mas aqui não dá pra aceitar isso. E pelo Essa parada de fazer arquetipos prontos para cada um, meio que deu a parada de cada um, tem o seu tipo e já tá tudo pronto. O problema não é nem esse, né? Não sei se, quer dizer, não sei se você tá falando que isso é um problema, mas eu não acharia que é um problema. Porque é a forma de, olha, essa aqui é o deck do protagonista, né? Esse aqui é o deck do rival. Esses personagens têm uma forma específica de jogar e por isso existem essas cartas e eles têm essas cartas. Mas ainda assim é meio tipo. Tá lá, é legal. É uma forma de dar mais vida àqueles monstros também, né? Não é um problema, eu acho interessante. Não, de boa. Uhum. É, tá fazendo, né, Hyper? E deixa mais organizado, que eu vi do exatamente. feedback de Você tem mais a questão, tipo, a personalidade dos personagens não é definida só em aparência e forma de agir, mas também os monstros que aquele personagem usa. O próprio Jess, vamos falar do o Chess no GX. Ele muda quando a personalidade, quando o jeito dele agir, quando as coisas na vida dele mudam, ele muda de deck também. E o deck simboliza muito mais como o Chess é naquele momento. Por mais que ele até tente negar no caso dos Ojama, sabe? algumas pessoas, esse tipo de problema não parece ter melhorado muito nas novas temporadas. O segundo problema é o foco etário do anime, porque de uns anos pra cá, os novos spin-offs têm tido uma abordagem muito mais infantil que as primeiras temporadas. O Yu-Gi-Oh! Arc V, o Reigns e até mesmo o novo Yu-Gi-Oh! Sevens foram feitos pela Konami para atingir um público-alvo mais novo. As tramas foram feitas para serem mais simples, assim como os alívios cômicos foram feitos de uma forma mais boba. E isso claramente irritou um pouco as pessoas que cresceram com Yu-Gi-Oh! E acabaram não, entre aspas, se vendo mais representadas em um anime que não é mais para eles. Porém, sendo bem sincero, eu sempre achei que esse era o rumo natural de qualquer programa ou show infantil muito antigo. Se você vê o que Dragon Ball tá fazendo em Dragon Ball Daima, ou sei lá, o que o jovem Ah, não, calma lá, não vamos. Calma lá, velho. Comparar Jovens Titãs em ação com Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, ele é feito pra ser uma homenagem ao Dragon Ball clássico, pegando aquela aventura boba e despreocupada. Isso aqui é só uma ofensa. A comparação é completamente injusta. Calma lá Titãs também. fizeram em Jovens Titãs Go, você vai reparar que é muito mais normal do que parece essa ideia de querer atingir um público mais jovem. Talvez um público que possa vir a se tornar mais fiel futuramente e assim furar uma nova bolha. É, mas não adianta você querer pegar só um público jovem e esquecer que quem mais tem a capacidade, a chance de ver é o público velho. Você vê isso por séries como o próprio Ben 10, vamos dar um exemplo aqui de outro desenho barra série recente. Tentaram fazer o reboot porque não, precisamos de um público novo. O público novo, teoricamente, não existiu. Porque se tivesse existido esse público novo, a série não teria sido cancelada. Ela teria lançado até hoje, sabe? Tem essa questão aí. Não adianta de nada você apostar no público novo e esquecer que se você não agradar o público novo e desagradar o público velho, aí você não tem público nenhum. Aí fudeu. Aí já era, sabe? É difícil lembrar que um app de. É difícil de lembrar de um app bom de Jovens Titãs em ação. Não existe. Agora, o clássico, eu lembro de cada app marcante de cada um. Cara, todo personagem tem uma importância, todo personagem tem um arco incrível. E a Ravena foi uma das minhas primeiras waifus, por causa que quando eu assisti eu gostava muito dela. Ela era incrível e continua sendo até hoje. Por mais que algumas coisas outras nos quadrinhos, histórias dela foram mudadas e ficou meio tipo. Ah, por quê? Desnecessário. Mas ainda assim é uma ótima personagem. Poxa, parece que eles esquecem que tem um público antigo. Não parece. Eles não esquecem também. Eles tentam ignorar e achar que o público. Não, o público antigo. Não todos, tá? Mas muitos aí. Ah, e o público antigo ele é ultrapassado. Vamos buscar um público novo, porque esse nos dará um dinheiro. Não é bem assim. Se o público novo normalmente vai ser filho do público antigo. E se o público antigo olhar para aquele desenho refeito da época, que é um desenho que ele acompanhava, e ele não gostar, é muito difícil que ele pegue e vai fazer seu filho assistir. Ele vai pegar o antigo que ele gostava e vai mostrar pro filho. Aí o filho vai gostar do antigo também. Isso vai fazer o filho não gostar do novo. Então não adianta de nada você ficar buscando um público novo sem lembrar que o público novo só vai ver normalmente algo a partir do público velho. E, Mutânia Patrulha do Destino, nossa. Episódio, cara, esse episódio é muito e bom. eu gosto disso. A própria a Terra, por mais que. Olha que louco, né? A questão de. Ai, vocês gostam que tudo seja igual que está nos quadrinhos. Sim, mas quando é bem feito, também é bom. A Terra,
nos Jovens Titãs, no original, é completamente diferente da Terra dos quadrinhos. E ainda assim, a história dela é muito boa, funciona muito bem e é emocionante. Todo mundo gosta muito da história daquela Terra. E é completamente diferente dos quadrinhos. Completamente diferente. Eu fico feliz de poder mostrar Yu-Gi-Oh! Pro meu primo mais novo e fazer ele gostar. Até porque muita gente que eu conheço tem barreira com coisas antigas. E normalmente não veria um anime do Falou tudo, tirou as palavras da minha boca. Eu falo também por questão de experiência própria, né, velho? Muitas das coisas que eu assistia quando criança são coisas que meus pais assistiam e me mostravam. Com o tempo, quando eu fui ficando mais velho, eu comecei a procurar coisas que me interessavam, sabe? Meu primeiro anime foi CDZ, pelo fato de que meu pai e minha mãe já tinham visto CDZ na época deles. Aí tinha a famosa 3x10, no meio disso lá tinha Dragon Ball, CDZ e um outro que eu não lembro qual. E por coincidência eu peguei e fui ver o de CDZ primeiro, que era literal, que era a Saga do Inferno, no capítulo que o Odisseu luta contra o faraó e terminava quando o Shun era possuído por Hades. Não, terminava depois disso, no episódio depois, porque ele tinha o Ikki lutando contra o... Qual que era? Radamantes, Minos e o Ayakos. Terminava na luta do Ayakos e do Ikki descobrindo que o Shun virou Hades. Gosto de CDZ até hoje. Meu primeiro contato com anime sem nem saber, sabe? Por quê? Porque meus pais viram e colocaram pra mim ver também. E provavelmente é assim pra maioria das pessoas, sabe? final dos anos 90. Mas uma coisa é inegável: o anime e o mangá sempre foram vitrines. Tanto que hoje em dia a maioria das coisas que mais fazem sucesso são coisas retrôs. Jogos retrôs, filmes retrôs, séries retrôs, desenhos retrôs. Porque o pessoal vê hoje e hoje não tem conteúdo de verdade. E aqui eu falo de tudo, tá? Yu-Gi-Oh! Entra nesse balaio, infelizmente. Tanto que muita gente joga a maioria das pessoas jogam for fun, jogam. Tem servidores ali que eles jogam entre eles e usam as regras antigas. Por quê? Porque não era essa bagunça completa. Afinal, grande parte que fala que você quer que seja a mesma história, eu tenho certeza que eles nem leram. Isso é. Cruciais para o que realmente importa para Konami, que é o TCG. É no TCG que a comunidade se cria, e é no TCG que eles lucram muito mais. E pra mim, não faz sentido nenhum eles fazerem as temporadas mais infantis serem lançadas justamente no momento mais complexo do seu jogo. Lá no final dos anos 90, você tinha criaturas de efeito, cartas de magia e armadilha e, no máximo, rituais e fusões. Era Isso. fácil aprender a jogar o jogo, era fácil montar um deck aleatório e se divertir. Sim. Porém, quanto mais temporadas foram surgindo, mais mecânicas também foram sendo adicionadas para gerar esse certo senso de novidade. Em GX, o foco foram as fusões. E é um Em foco bem 5Ds, feito. trocaram para os síncros. E é muito bom Zexal, também. os monstros XYZ. Arquivi os pêndulos. Pode te falar, tá? Os Exceed, eu acho até um conceito bem legal. Não é ruim, na minha opinião. É bem pensado. Pêndulo é uma bosta. É tão bosta que eles tiveram que criar os links para resolver o problema do pêndulo. Naquela época eles não tinham medo de arriscar e errar. Mas tem uns casos onde quem arrisca erra, né? Os tem isso aí brains, os também. links, e você entendeu. As cartas que antes não passavam de uma linha de texto, agora eram quase mini bíblias. Um usuário do Reddit até mesmo fez um gráfico da média de letras em uma carta de Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos. E se no início elas não passavam de 30, hoje a média é quase 80 letras. Isso porque lá no início boa parte das cartas nem tinha efeito. O texto era muito mais estético do que realmente necessário. E aí tu me diz, como é que eu apresento esse jogo pro meu primo? Porra, tem como? Me explica melhor porque pêndulo é uma merda. Primeiro, quando o pêndulo surgiu, as zonas de pêndulo eram zonas extras. Então, ao invés de você ter 2 zonas pêndulos em 2 zonas de magia, você tinha as 5 zonas monstros, as 5 zonas de magia e armadilha normal e 2 zonas pêndulos. Então você não ocupava espaço para colocar monstros pêndulos para começo de conversa. Segundo, monstro pêndulo não vai pro cemitério. Ele vai pro extra deck, de cabeça para cima. E se você tiver os números de pêndulo suficiente para invocar, você invoca quantos pêndulos quiser. E o que acontecia? Você invocava um monte de pêndulo. No outro turno, sua oponente destruía tudo. E é tudo pro extra deck. No turno seguinte, você invocava tudo de novo, sem consequência nenhuma.
E por isso que o Link foi basicamente criado. Com o Link, monstros pêndulos que foram destruídos só podem voltar para a zona extra, que é aquela zona que vai monstro Link, ou pode que vai monstro Link, ou para zonas onde monstros Links apontam. Então, para nerfar o pêndulo, o Link foi criado. Porque daí não era impossível, teoricamente se tornava impossível você fazer uma invocação de 80 mil toda vez, sabe? Toda hora você tem 5 monstros no campo. Por mais que cartas com trilhões de efeitos, invocação que não para, no final você ainda vai ter 5 monstros. Mas, tipo, eles tentaram, pelo menos, né? Pêndulo se tornou quase obsoleto por causa disso. Você basicamente não vê muitos decks pêndulo mais. Porque o que fazia ele ser quebrado não existe mais. Pro mesmo primo que amou aquele anime fofinho e simples sobre Aí eles tiraram, né? Outra coisa que eles pegou, eles tirou a zona pêndulo, jogou para os campos de magia e armadilha. E essas duas zonas pêndulo virou as zonas especiais lá, que vai monstro Link. Nossa, mano, que merda. Como que se joga assim? Cara, é uma porcaria. Eu cheguei a jogar um jogo de Yu-Gi-Oh! Que era da época do pêndulo, né? Então os monstros eram tudo pêndulo. Cara, era ridiculamente fácil. Era ridiculamente fácil. Não tinha desafio nenhum. Porque mesmo se você destruísse seus monstros, no turno seguinte já tinha de novo. cartas de O Link veio pra ser tanto você pode colocar. Era literalmente isso. duelo. Como é que eu faço? Eu mostro Foi uma forma que eles acharam de limitar. um guia de 55 páginas para ele ler? Se você não se move, Tá vendo? Só não faz sentido. Tag Force Special tem usando as pêndulos, quebrado pra caralho. Eu acho até que foi o próprio. Acho que foi até o Tag Force Special mesmo que eu joguei dessa época, se eu não me engano. Acho que foi esse mesmo. Ridículo, ridículo. Tô com vontade de jogar Tag Force agora, pior que deu uma vontadinha, né? Quando você pensa em jogo de Só que se eu fosse jogar um Tag Force, eu ia jogar o Evolution ou ia jogar o 7, né? O 7 ou 8, que é o último do 5Ds. Eu não sei se eu jogaria o Special ou não. cartas de anime, você provavelmente deve pensar em Yu-Gi-Oh! E, claro, o queridinho da sala, o Pokémon TCG. O Pokémon Lá tem TCG NPC não muito só da conquistou hora. muitas pessoas, se tornou o jogo de cartas colecionáveis mais popular do mundo, como também fez muitos fãs de Yu-Gi-Oh! Migrarem para ele. O lance é que atualmente Yu-Gi-Oh! É um jogo com uma curva de aprendizado muito maior do que antigamente. E isso faz, infelizmente, ele se tornar um repelente de jogadores novos. É justo falar que as mecânicas novas de Yu-Gi-Oh! São em sua maioria bem divertidas. Eu Sim. adoro os monstros Link e É um dos melhores conceitos já criados. Se em vez do Exceed eles tivessem ido pros pêndulos, se eles tivessem ido de Exceed pra Link, o Yu-Gi-Oh! Ainda seria muito melhor hoje em dia. principalmente a leva de XYZ. As minhas cartas favoritas de dragão cibernético são justamente desse tipo. Porém, O Cyber Dragon 9 e o Cyber Dragon Infinite são muito legais, cara. Qual é o Evolution? O Evolution é do GX. Ele é inteiramente no GX. Ele foi o primeiro Yu-Gi-Oh! Que eu joguei mesmo. Tinha no Play 2. Pelo menos eu joguei no Play 2. Se não me engano, ele tem pro Wii e pro Play 2. Obviamente no Wii deve ser muito mais otimizado. Mas na época que eu joguei foi no Play 2. fato de que ter tantas mecânicas diferentes e tantos playstyles únicos Teoricamente, Link é uma evolução de Exceed. Sim. Por isso até faria muito mais sentido se do Exceed fosse pra Link. Por mais que Link em si, como aquele vídeo que a gente viu, ele teoricamente é uma versão artificial dos rituais. Tanto que a cor deles é azul, um pouco mais clara, igual dos rituais é azul. se por um lado pode ser libertador, por outro força o jogador a não só entender tudo isso para montar um deck, como para conseguir ganhar de qualquer pessoa. No Pokémon você também tem estilos de cartas que foram adicionados com o tempo, como as cartas EX, as cartas VMAX, ou até mesmo as cartas Terra recentemente. Mas esses tipos de cartas não adicionam muita mudança pro jogo. Sim. Normalmente É só um buff. É literalmente, qualquer carta nova adicionada em Pokémon se torna um buff para as cartas existentes. Não um bagulho que se torna completamente aquilo apenas, sabe? Cyber Dragon até hoje me lembra dos duelos do Jaden contra o Zane. Pô, eu lembro do primeiro duelo do Jaden contra o Zane, velho. Foi um duelo muito bom, mano. Foi muito legal na época ver o Cyber Dragon final, sabe? E a primeira derrota do protagonista, exatamente.
Aquilo me marcou pra caralho. Tanto que o Zane se tornou meu favorito naquele momento, depois daquele duelo. E casa bem, porque os links são teoricamente do futuro e a Exceed do passado. São só um ataque mais forte ou uma passiva interna. Completamente o oposto de Yu-Gi-Oh! Os próprios roteiristas do anime diziam ter dificuldade de criar alguns duelos. Afinal, uma batalha no anime precisa ser entendível pra todo mundo. E isso tava se tornando um desafio quando cada carta nova parecia que tinha 300 efeitos. E Que tudo pariu, bem se né? você é o tipo de pessoa que prefere uma complexidade a mais no seu jogo. De verdade, eu já vi muita gente que reclama justamente do fato de Pokémon TCG ser bobo e simples demais. Mas não dá pra negar que, se é mais difícil, vai ser mais nichada. E se vai Cara, o problema não é ser mais difícil. Ser mais difícil pode ser legal. O problema é você ser obrigado a fazer todas essas coisinhas específicas ou você não consegue jogar direito. A não ser que você jogue só entre amigos, sabe? ser mais nichado, a chance do jogo se popularizar de novo também diminui bastante. Até porque, mesmo se você passa por toda essa barreira do Cara, o TCG de Pokémon é um dos melhores TCGs, na minha opinião, da era atual. Sem meme nenhum. aprendizado, você ainda vai ter outro grande obstáculo: o balanceamento desse jogo. É. Você já deve ter visto em algum lugar algum meme de um jogador de Yu-Gi-Oh! Fazendo 1 milhão de invocações especiais e ganhando de alguém em, sei lá, um turno. Claro que isso aí é um exagero. Normalmente você não vai realmente perder no primeiro turno. Mas tem como. Tá lá mais pro turno 3 ou 4. O que ainda não deixa Não, mas dependendo dá pra ganhar no primeiro turno sim. E no segundo também. Dependendo do jogo, o cara no primeiro turno dele já ganhou. Você tem que dar surrender. Porque você não vai conseguir fazer nada. Você não vai poder invocar, não vai poder setar magia, não vai poder setar armadilha, não vai poder setar campo, não vai poder setar monstro. Você não faz nada. Você pode comprar sua carta, olhar e passar a vez. Aí é mais fácil você render. deixa de ser estranhamente engraçado. O lance é que atualmente todo duelo de Yu-Gi-Oh! Meio que virou uma speedrun pra ver que jogador consegue fazer o combo do seu deck primeiro. Se o seu adversário começou com a mão boa e é o primeiro a jogar, você provavelmente perdeu. E se ele começou com a mão ruim, mas tem alguma carta de busca, você provavelmente perdeu também. A Konami até criou algumas cartas pra tentar acabar com isso, como o caso das clássicas Hand Traps, Que o Hyper odeia. Principalmente as menininhas, como ele chama. Porque eu sempre fodo muito o jogo dele com elas. Ele odeia isso. Mas fazer o quê, né? Esse meme do cara nervoso mexendo no PC, eu queria muito saber o motivo dele estar daquele jeito. que são Realmente. cartas que você pode ativar tanto no turno do seu inimigo como da sua mão, tentando na Seu porra. Aí, ó, já tá me xingando já. Você que começou. Ué, mas foi o que eu falei. Eu também odeio essas merdas. maioria das vezes parar o combo do seu adversário. Eu Porém, jogava isso de dava- boa. Você me forçou a usar o mesmo. Olha o cara, se cara. tornando tão apelão, cartas como Ash Blossom ou Draw estavam tão fortes que a Konami também precisou criar cartas feitas exclusivamente para negar essas hand traps. E aí que vem aquele bagulho, né? De. Eles criam algo, só que eles não sabem criar algo sem ser extremamente quebrado, cara. E no final, o balanceamento simplesmente não faz muito sentido. Ah, Como não existe um sistema de rotação dentro de Yu-Gi-Oh!, como tem em Pokémon TCG, por exemplo, o jogo acabou adotando um sistema de limite e banimento de cartas. que é a pior O que sistema no que podia fundo existir. acaba não resolvendo muito as coisas. Ah, É fato de que uma carta atual vai ser sem sombra de dúvidas mais forte do que uma carta antiga. E quando você olha para a banlist, você não só vai ver muitas cartas atuais sendo limitadas, como também cartas clássicas, cartas nostálgicas para muitas pessoas. Então cartas clássicas e boas são jogadas para fora por serem apelonas demais, pote da ganância que o diga. E as outras cartas o foda é que hoje em dia, ok, pode te dar ganância é muito roubado. Mas hoje em dia, dependendo do que você fazer, você compra o seu deck inteiro num turno. Então, o te dar ganância é uma carta que quase que nem precisava ser mais banida. Pensando no como o meta de Yu-Gi-Oh! Tá funcionando, sabe? simplesmente se tornam inviáveis por serem simples demais. Hoje em dia quase não faz sentido usar cartas sem efeito, por exemplo. Tanto que as cartas são relançadas com 80 efeitos a mais. Os Evil Heroes, que é a única geração de heróis que eu curto, que é os heróis sombrios. Cara,
Eles literalmente fizeram a mesma coisa. Eles pegaram, pegaram o elementar, pegaram o aviário, que o chamalado, no caso, mudaram ali pra ele fazer a fusão com qualquer carta e adicionou uns efeitos extra que tornam ele mais roubado. Aí eles pegaram o chamalado, eu acho que é Asas Infernais, eu não lembro, acho que é Infernal Wings mesmo, que é o chamalado da versão do Zivil, fizeram a mesma coisa, pegaram, mudaram pra você fazer fusão com qualquer monstro genérico, tirou a parte mais legal da fusão, que é o fato de ser uma literal fusão entre dois monstros específicos, adicionaram mais uns efeitozinhos e tá lá. Agora funciona no meta, sabe? A pergunta é como eles não conseguem deixar isso balanceado pelo fato do que ele acabou de falar. Pokémon, por exemplo, vamos dar o exemplo que ele falou de. Vou passar pelo exemplo que ele mesmo deu. Pokémon é um sistema de rotação. Quando acaba um meta, você deixa de usar aquilo. Um exemplo, estamos no meta ali de Pokémon Scarlet e Violet. Aí vai lançar Pokémon ZA. Com o lançamento de Pokémon ZA, vão lançar cartas de Pokémon ZA. Isso vai se tornar um novo meta. As cartas antigas vão acabar se deixando a serem inúteis. Os efeitos, pelo menos alguns efeitos, algumas coisas que podem ser usadas, vão deixar de ser usáveis. Algumas mecânicas vão deixar de funcionar para as novas mecânicas entrarem. Então, tipo, mecânica de Terastal provavelmente não vai ser mais usável, mas quando lançar o ZA, eles vão tirar e voltar com a mecânica de Mega, que é uma mecânica que não é mais usável porque não tem mais Mega Evolução no jogo. E é assim que funciona. Se torna balanceável porque as cartas mudam de verdade. No caso de Yu-Gi-Oh! Adicionar essa carta nova. Essa carta tá muito quebrada. E aquela carta antiga não funciona porque ela é inútil. Aí eles adicionam uma outra carta para negar aquele efeito. Só que além de negar aquele efeito, ela faz um outro efeito. Aí esse efeito torna ela quebrada, porque ela nega um efeito e ativa um outro efeito. Aí eles criam uma carta para acabar com aquela ali, que vai quebrar aquele efeito, mas vai ativar um outro efeito para fazer outra coisa. E fica nessa jogada de eles sempre criam uma carta mais forte para quebrar aquela carta, só que essa carta mais forte vira um problema, eles criam outra carta mais forte e fica nisso. É um ciclo idiota. Mano, o Evil Heroes me surpreendeu. O garoto sorridente e bonzinho virou um vilão sem piedade usando a própria força do inimigo contra ele. Com a superpolimerização. Aquilo foi um bagulho bem, bem louco. Fazendo com que esse balanceamento favoreça principalmente. É um ponto de amadurecimento bem legal do Jaden no anime, né? Porque ele fica com receio de usar a superpolimerização depois até por causa disso. Já que é uma carta que ele usou pra acabar com várias pessoas. Os decks novos, deixando assim uma maioria esmagadora de outros decks completamente largar as traças. E se você for ver de verdade, o que vende em Pokémon não é necessariamente um meta divertido, e sim mais um Charizard X Full Art que as pessoas amam. Querendo ou não, tudo acaba se voltando pra nostalgia. E não querendo ser Eu tava meu melhor amigo. Caralho, já tá me abandonando mesmo? Foda-se. Mas muitas vezes eles lançam cartas novas e até mesmo decks que servem exclusivamente pra fazer cartas antigas funcionarem. Como o deck de Blue Eyes, por exemplo, que é bem sólido. Ou até mesmo relançam cartas. O deck de Blue Eye sempre funciona porque o Kaiba é o dono do jogo, né? É o único rival que até hoje tem deck, tem carta nova sendo lançada todo dia. Os outros rivais, quando der a gente lança uma coisa nova. Kaiba, e se a gente criar uma mecânica nova super roubada só pra ele? Vamos. Cartas clássicas, só que de uma forma um pouco mais atual. Mas ainda isso. Assim tem um grande... É o que eu falei do Chamalado e da Infernal Wings. E terceiro problema. Yu-Gi-Oh!, pelo menos por aqui na região brasileira... Agora de Prota é só Yugi, né? O Zane não tem muita coisa. Zane? Caralho, eu falei Zane. O Yuki? É Yuki, né? O do 5Ds? Agora eu me esqueci. Não, é Jaden Yuki. Caralho, qual que era o do... Yusei. O Yusei quase não tem. Faz tempo que eu não vejo uma carta nova pro Yusei. Coitado. Eu gosto muito do Poder Estelar. Por mais que a da Rosa Negra é minha favorita. Mas, tipo, porra, Yusei esquecido. Jaden, vez ou outra, sai uma coisa nova. O Yugi quase sempre também. Hoje em dia o Jaden tá brilhando. Não, hoje em dia o Jaden tá tendo bem mais atenção. Mas não era muito assim antigamente, não. É um jogo absurdamente caro. Ó, você pode ser uma pessoa dedicada e ler todas as regras e texto de cada carta do jogo. Nossa. Você pode ter um mental de ferro e aceitar que alguns dos seus duelos vão ser só um grande react do seu inimigo. Mas uma coisa que você não consegue ignorar são esses preços.
Um booster avulso qualquer vai te custar mais de R$20. E se você quiser montar qualquer deck minimamente jogável no meta, sem sacanagem, tu vai gastar muito dinheiro. Os decks metas mais baratos que eu vejo estão na faixa de 600 a R$1.000. E, poxa, isso não é viável. Então, assim, no final do dia, dá pra entender por que muitas pessoas têm receio de começar e de voltar pro Yu-Gi-Oh! O jogo ele é bem mais difícil que os outros, bem mais frustrante por conta dos combos desbalanceados, além de ser... Não, o deck do Yusei sim era forte. Mas hoje em dia, você precisaria de uns suportes melhores pra ele. Por causa de como o meta tá. Só que o Yusei tá meio esquecido no baile, tadinho. Deixa ele lá, sabe? Foda-se. Liga ou extremamente não. inviável financeiramente. Claro que se você pretende ter como um hobby uma coleção de cartas, E o Sei é não importa que interessante. jogo você vai jogar, né? Magic vai ser caro, One E o Sei é meu protagonista favorito de Yu-Gi-Oh! Acho que eu já falei isso alguma outra vez já. Eu curto muito ele. Por mais que dos dragões de 5Ds, o meu favorito é o Dragão da Rosa Negra, o Yusei como protagonista é o melhor pra mim. Logo abaixo vem o Yugi e o Farol e depois o Jaden. Só que o Jaden só tá lá abaixo porque o Yusei existe. Senão ele estaria provavelmente lá em cima. Piece vai ser caro, Dragon Ball vai ser caro e até mesmo o próprio Pokémon. Mas antes R$8 num booster do que, sei lá, 26 conto. 26. É foda. Vocês devem estar achando 20 que eu reais sou a um mais hater ali. gigantesco de Yu-Gi-Oh, né? Mas por incrível que pareça, eu não sou. Eu, na verdade, amo muito essa franquia. Eu literalmente cresci com ela. Eu vi muito mais episódios do Yugi ou do Jaden duelando Do 5Ds, o meu favorito é o Eu tive a Jack, receba o oportunidade de jogar rei. alguma coisa com os meus amigos e Yu-Gi-Oh! Foi a primeira Pô, foda, hein, cara? A gente não consegue concordar em nada, né, velho? Sempre eu prefiro o rival do que o. Quando eu prefiro o rival, você prefere o protagonista. Quando eu prefiro o protagonista, você prefere o rival. Nunca dá pra ser o mesmo, né? opção e eu sempre me diverti muito com ela. E é por isso que me deixa frustrado o fato de que esse jogo, principalmente aqui no Brasil, eu quero deixar isso claro, tá morrendo. Ele ainda consegue alcançar números interessantes e ser relevante. O Brasil é mais difícil ainda pelo fato de ser caro pra caralho, principalmente pro brasileiro, né? Lá fora é caro, mas as pessoas até têm uma forma de conseguir. Aqui é caro e as pessoas não têm como conseguir. Lá no Japão, pior. por exemplo. Mas aqui, se não fosse a comunidade ser relevante, E daqui a pouco, pra One Piece passar não tá difícil não, tá? Pra One Piece passar aqui, nossa! lá no Japão, por exemplo. Mas aqui, se não fosse a comunidade extremamente fiel e engajada, eu sinceramente acho que ele estaria muito pior. Às vezes eu me irrito um pouco com as pessoas que são super fãs de alguma coisa, porque muitas vezes elas gostam de criticar o gosto dos outros. Mas eu preciso reconhecer que pelo menos nessa situação, são essas mesmas pessoas que estão fazendo o trabalho duro de preservar e principalmente honrar o legado de um jogo que já foi muito importante para as pessoas. E que sem sombra de dúvidas teve um impacto cultural enorme na sociedade. Yu-Gi-Oh! É gigante, e mesmo que a Konami não esteja tomando as melhores decisões mercadológicas, isso nunca vai mudar. Eu gosto da relação do Yusei com o Jack, em vez de ser um relacionamento odioso, é bem mais do que isso. Sempre vou amar muito tudo Realmente. que o Yu-Gi-Oh! Representa, e vou tentar levar... Mas no caso do Yugi, do coisa, não, do Yugi e do Kaiba não era também um relacionamento de puro ódio também. Pro lado do Yugi tinha um certo respeito. O Kaiba, ele passava o pano ele passava próximo de um respeito. um pouco disso Não chegava tanto, mas chegava perto. até mesmo nas coisas mais simples. É um fato que... E no caso do Chess, né, que em si seria o verdadeiro rival do Jaden, aí não tem muito o que falar. O Chess realmente não tem uma relação muito boa com o Jaden. E se for pegar pelo Zane, que teoricamente seria um segundo rival, o Zane também não tem lá a melhor relação com qualquer pessoa, basicamente, né? Hoje em dia eu sou um cara muito menos engajado com essa franquia do que um dia eu já fui. Mas se eu tô aqui fazendo um vídeo inteiro sobre ele, ainda quer dizer que eu me importo, sabe? Quer dizer que Sim. eu gostaria de ver esse jogo batendo todos os recordes e sendo uma febre de novo, tendo a grande glória que ele teve lá no início dos anos 2000 e não se tornando algo cada vez mais nichado pelas pessoas. E, ok, talvez isso nunca mais aconteça, mas eu também acho que não custa nada sonhar. Eu realmente gosto muito de Yu-Gi-Oh! Realmente torço para que o jogo reconquiste a popularidade que um dia teve por aqui. Afinal, eu ainda quero usar os decks. Brincadeira, peraí. Não deu pra ler. Cara, mas... Pô, o que ele falou é basicamente verdades. Apenas, né? Não tenho muito o que falar.
É triste. É triste. É literalmente só triste. Sei lá, você não acha que o Aster seria um rival melhor? Não consigo pensar no Aster como um bom rival, cara. Entendo as pessoas que pensam isso, mas não vem na minha cabeça ele como um grande rival e tal. Mas é isso. Acho que eu falei bastante já, né? 45 minutos de vídeo. Acho que o vídeo original tem 16 minutos. O vídeo original. Cadê? O vídeo original tinha 18 minutos, né? Aster é um anti-herói. É, basicamente isso. Então, né? Já falamos bastante. Deixe suas opiniões aí nos comentários. Não se esqueça de ir no vídeo original que tá na descrição. É o primeiro link. E logo abaixo o meu outro canal e minhas redes sociais. No outro canal já saiu uma gameplay da demo de Shin Megami Tensei 5 Vengeance. E logo tá saindo a segunda parte. E se você quiser acompanhar as lives ao vivo, é só ir no comentário fixado que tem um link da Cake. Lá você vai conseguir acompanhar as lives sempre que tiver. E se você quer saber os horários, normalmente a partir das 7 horas. Mas é só você ficar é só você ficar olhando aí no meu Instagram, no meu Twitter, que eu posto lá sempre que começa. De qualquer forma é isso. Espero que tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.